Então, vou contar um pouco da minha história. E história não é para a gente entender o que já se passou? E é nesse clima que entramos no 8º episódio do programa Nunca Diga Nunca, com a psicóloga Cibele Antunes. Cibele, obrigada por ter aceito o convite. Eu sei que não é fácil estar aqui, sendo uma psicóloga tão mais comedida e tão mais calminha que eu, né, gente? Porque diga-se de passagem, eu sou um pouquinho mais espoleta e assusto um pouquinho as pessoas, mas que bom que você teve essa vontade de me prestigiar, estar aqui comigo hoje. Elane, o prazer é todo meu de vir aqui, de ser recebida, de estar aqui fazendo essa entrevista e contar um pouco da minha história, como você começou falando. E os sortudos somos nós, gente. Olha só que presente é esse. E a Cibele desenvolve um trabalho de psicologia em terapia intensiva. Fala um pouco pra gente sobre o seu trabalho. Os elogios já são bondade sua, né? Então, realmente sou psicóloga de uma unidade de terapia intensiva. Acho que foi uma história que eu não esperava que acontecesse na minha vida, né? Como esse ser um cenário de trabalho. Muito embora eu sempre gostei da área de saúde, muito embora eu sempre gostei de psicologia, mas ao passar no concurso público, o lugar que me foi oferecido como lugar de trabalho foi uma UTI. Eu me lembro que enquanto eu ia subindo para chegar lá e ser apresentada a primeira vez, eu fiquei pensando, meu Deus, os pacientes de UTI ficam sempre lá em coma, sedados, o que eu vou fazer? Verdade. E, na verdade, eu acho que hoje eu ensino, né, aos meus, que eu também coordeno um programa de residência, então eu ensino aos estudantes que nós temos muito o que fazer. O primeiro paciente que eu atendi foi numa UTI coronária, ele estava desperto, estava acordado. Assim que eu terminei o atendimento, ele me agradeceu tanto, mas agradeceu tanto, que eu falei, gente, eles já estão aqui há muito tempo. Eu é que demorei a chegar. Então, acho que naquele momento nasceu todo um sentimento de que eu podia sim fazer muitas coisas ali dentro daquela UTI, daquelas UTIs, construir todo um trabalho que tem rotinas, que tem protocolos. Eu acho que já tive a oportunidade de ajudar muitas pessoas, né, entre pacientes e familiares, fazer parte de uma equipe que luta pela vida, porque em geral as pessoas pensam que o UTI é um lugar de morte, mas eu digo que a gente está ali num corredor da vida, estamos lutando pela vida, a gente não sabe qual é o resultado, eu sempre falo para as famílias e para os pacientes que o nosso tempo de vida eles não nos pertence. A gente recebe o paciente desejando manter a vida, mas a gente não sabe o resultado final. A gente não tem como prometer o resultado, a gente só tem que prometer e pode prometer que a gente vai fazer o melhor possível para alcançar esse desejo que é da família, que é do paciente, de levar o paciente de volta para casa. Você tem essa sensação de que você está na profissão certa, no local certo, no momento certo? Como é que você sente isso? Eu não planejei trabalhar dentro de uma unidade de terapia intensiva, mas eu sempre tenho um sentimento de que me foi um presente dado, de uma oportunidade realmente de poder pensar a vida de um jeito diferente, de poder ajudar as pessoas a buscarem pela vida, de ter sim uma série de experiências que me fazem repensar a minha própria existência. E sem dúvida eu acho que a minha mãe, pelos pouco tempo de convivência que nós tivemos, mas a ausência dela mesmo, as dores que eu senti pela ausência dela, esse sentimento, às vezes a gente fala que em saúde, a gente escolhe, né, eu trabalho com saúde, a gente fala que escolher trabalhar com saúde tem um quê de inconsciente, não é só uma escolha, eu quero ser médico, eu quero ser psicóloga, porque assim, assim, assado eu vou ganhar bem, eu vou ter uma boa carreira, não. Tem alguns elementos inconscientes. Às vezes, o que a gente quer é reparar algum sentimento de impotência, de não ter conseguido ajudar alguém no momento que era necessário, né? Uma sensação assim de eu podia ter feito alguma coisa e eu não consegui.
Então aí a gente busca, ao ajudar os outros, reparar isso que a gente não conseguiu dar a alguém lá atrás. Outras vezes, a gente tem o nosso próprio abandono emocional, a gente queria ter sido cuidado e não foi, e aí a gente oferece ao outro aquilo que a gente não teve. Outras vezes, inconscientemente, a gente tenta driblar a própria morte, assim, sou eu que cuido, eu não adoeço, eu não morro, para eu poder cuidar do outro, né? Então, eu acho que não é casual, né? Até porque eu acho que isso, de fato, não é algo que a gente precise falar, né? Eu acho que é uma construção, eu não sabia que o resultado ia ser esse, eu ia trabalhar numa UTI, mas é extremamente coerente com a minha história de vida. Sibeli, a gente conversando mais um pouco com você, a gente vai vendo o tamanho da dificuldade do seu dia a dia, né? De lidar com a dor desses pacientes. Como é que você faz para se blindar disso e conseguir conduzir o seu trabalho? Essa é uma pergunta que até mesmo a equipe que não é de psicólogos que faz, né? Assim, como é que vocês dão conta, né? De ir lá, por exemplo, dar uma notícia de um óbito. Às vezes já tem a situação que a gente dá a notícia de um óbito e às vezes a gente vai lá comemorar o aniversário de um paciente. A gente tem que ter essa capacidade de sobreviver a situações difíceis. Não é fácil, não é que a gente não sinta, né? Às vezes até o profissional de saúde, não só o psicólogo, é entendido como aquele que fica frio. Para os meus estudantes de psicologia, meus residentes, eu falo que a gente tem que ir neutralizando os sentimentos. E que não é a hora da gente expressar os nossos sentimentos, as nossas dores, o choro, né? Eles me perguntam, mas eu te der vontade de chorar, eu devo chorar? Eu falo, olha, a princípio é melhor não chorar. Por quê? Porque aquela cena não é sua. É verdade. Você não é o protagonista. Aquela pessoa está em grande dor. É o pai dela, é o filho dela, no caso das famílias, né? Ou é ele próprio que chora por si, né? O paciente em si. E você é só um coadjuvante, é um elemento terapêutico. Então, a cena não é sua, né? Você não é o protagonista e vale a pena você se colocar entre parênteses para que o outro apareça, para que o outro possa se manifestar. E você é o apoio, é o suporte, é aquele que cuida, né, naquele momento. Isso é ser clínico, né? Clínica é estar ao lado de quem sofre. Sustentar esse lugar é o que é mais difícil. É simples. Psicólogo, a gente trabalha com palavras, não é com outra coisa, né? O nosso instrumento de trabalho é a escuta. A gente escuta tudo de quem fala tudo. E parece simples, porque às vezes as pessoas até falam, vai lá, conversa. Não é só uma conversa, tem um elemento terapêutico, né? Lutar com palavras é um poema de Carlos Drummond. Parece sem fruto, não tem carne, né? Não tem sangue, mas é o nosso instrumento de luta assim, dentro da psicologia. E é algo da natureza humana que a gente transforma em instrumento de trabalho e que produz resultados ali terapêuticos. A psicologia na UTI, ela tem uma intervenção maior, né? A psicologia a clínica de consultório, a impressão que a gente tem, eu já passei por algumas sessões, o psicólogo ele se mantém mais quieto, calado, e o paciente ele fala mais, né? E aí ao final das sessões o psicólogo parece que vem como uma luva, né? E vai em cima do seu diagnóstico e acaba nos dando até alta. E na UTI, como funciona isso? Você tem uma intervenção maior? Existe uma diferença?